Bem-vindo aqui ao programa Fórum 11h30, tudo bem, Ivan? Tá sem som, deixa... Tá desligado o teu som, Ivan. Abriu, agora sim, estamos te ouvindo. Desculpa a precariedade aqui, porque tem uma instabilidade muito grande aqui no Wi-Fi da Câmara dos Deputados. Eu estou tendo que fazer pelo celular, tá? Tá ótimo. Peço desculpas aí, mas vamos ver se a gente consegue fazer de qualquer forma, que eu estava ouvindo vocês muito baixo, eu estou com fone aqui de ouvido para a gente conversar, tá bom? A gente está te ouvindo super bem aqui, por enquanto está ótimo. O Rovai acabou de fazer um editorial sobre a pesquisa Quaest, que foi publicada hoje, que mostra o ex-presidente Lula, mais uma vez, né, vencendo em todos os cenários no primeiro turno, e também mostra a rejeição do Bolsonaro tendo uma queda, né, Rovai? Como o Rovai falou, de 56% para 56% de negativo em novembro e agora 50% de negativo em dezembro. Então, eu queria perguntar primeiramente aí para o senhor como que você está vendo esse cenário agora de eleitoral, né, há 10 meses das eleições, e o governo Bolsonaro, você acha que ainda tem chance de retomar alguma popularidade com esse auxílio emergencial, Auxílio Brasil, né? Bem, o pior erro que a esquerda pode cometer, Dri Rovai, é desprezar ou menosprezar, entende, a capacidade de rearticulação aí da direita e da extrema-direita, porque eles vão procurar uma solução, né? Tentar essa solução. Não está simples para eles, não, mas se a gente pensa que a estrada já está pavimentada, e facilita, né, pode-se cometer muitos erros. Então, essa pesquisa mesmo de hoje, ela mostra uma resiliência muito grande do Bolsonaro, apesar das barbaridades, né, e da estupidez e da destruição que o Bolsonaro causa para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Veja as falas dele ontem sobre a pandemia e do ministro da Saúde. Né? O ministro da Saúde falou que o direito à liberdade, a liberdade de não tomar vacina, não é liberdade para libertar o país, né? A liberdade individual de não tomar vacina está acima da vida. E depois ele fala que vai mandar uma coleira, pegar um viajante, um turista internacional e mandar mostrar o passaporte vacinal, colocar uma coleira no viajante. Para botar uma focinheira no Bolsonaro, certo? Mas a verdade é que ele continua tendo 25%, 22%, o que mostra assim, um patamar que pode levá-lo ao segundo turno. E essa pesquisa mostra que, às vezes, ele só trabalhando as questões mais ideológicas e ligadas aí a esse Brasil profundo, ao preconceito, ao ódio, né, ele mantém um eleitorado fixo aí de uns 15%, né? E os oportunistas podem somar mais tanto, contanto que mantenha-se a política ultraliberal e etc. Então, é um candidato que continua perigoso, mesmo fazendo tudo que ele fez. Agora, ele não tem toda essa penetração, né, nos setores excluídos. Então, a grande dúvida é agora esse Auxílio Brasil, né, que na verdade, é um auxílio de R$ 400, né, que eles conseguiram passar aqui na Câmara e no Senado com a PEC do calote, né, e rigorosamente nós tínhamos 39 milhões de pessoas no auxílio emergencial com R$ 300. Então, eu não tenho certeza de que isso terá um grande impacto, porque nós estamos numa escalada inflacionária, num desemprego, numa informalidade explosiva, né? E isso come demais, né? As condições de vida pioraram demais, e não há nenhuma perspectiva de alavancagem econômica, de crescimento do PIB, geração de emprego de médio prazo. Então, eu acho que o que é importante dizer é que a candidatura que tem condições
de derrotar o Bolsonaro, tem que falar das melhores condições para o povo, né, brasileiro, né? E aí está se tentando também censar essa candidatura do Moro, que é a candidatura alternativa real deles, apoiada pela Globo, apoiada pelo capital financeiro, se for necessário, que ele está fazendo sinalizações claras aí nessa direção, e levar uma parcela da classe média, mas tira o voto do Bolsonaro também. Então, as estatísticas ainda não mostraram essa alavancagem. Agora, eu acho que a candidatura de esquerda, e no caso a candidatura que se projeta é a do Lula, que tem as condições de vencer as eleições, ela deve se afirmar como uma candidatura que vai fazer uma reviravolta nessa barbárie, tanto na saúde pública, na geração de emprego, de renda e melhorias para o povo brasileiro. Confio que a gente consiga chegar lá. Então, é necessário manter uma certa coerência política, não cometer erros, entende? Com alianças espúrias, né, de um lado, ter uma unidade grande no campo democrático e popular. Eu acho que isso dará conta, mas ainda nós temos 10 meses de campanha pela frente e devemos esperar, que o bolsonarismo não quer sair pela porta do fundo do palácio, entende? Então, haverá muita resistência. Tem 2 superchats aí, Dri, acho que poderia colocar na roda. Olha só, o Cláudio Alves pergunta: deputado, o PSOL não está fazendo jogo duro demais com o PT? O PSOL não pode esquecer um pouco as desavenças com o PT do passado? Pergunta polêmica aí para o Cláudio Alves. E tem ainda a Lu Rodrigues: não me preocupo com o Moro, pois o Bozo vai tirar os esqueletos dele do armário. Ou eles irão se aliar ou se destruir. Bozo está usando o Pegasus, diz a Lu Rodrigues. Eu vou pegar carona na pergunta do Cláudio Alves para saber o seguinte: como é que está? Eu sei que o senhor era um dos defensores do apoio à candidatura a Lula dentro do PSOL, né? E eu queria saber se com essa entrada do Alckmin também no jogo, o senhor mudou de posição, continua na mesma posição, como é que está isso? Não, a posição que nós apoiamos, que é a da direção nacional do PSOL, vitoriosa no Congresso, é a posição de derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. E isso continua vigindo. Então, não vai ser qualquer discussão aqui e ali que vai mudar esta posição, né? Teria que... Então, a discussão de lançar candidatura própria, ela foi submetida ao Congresso, foi derrotada. Então, nós sabemos o que significa o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas nós temos o cuidado, né, de mandar sinais para a sociedade, para a militância do PT, inclusive, para a militância do PSOL, dos partidos de esquerda, entende? De que existe luta de classes no Brasil, né? E existem histórias e trajetórias políticas, né? Outro dia eu vi o Rui Falcão, que é colega meu aqui da Câmara, dizendo que ele não apoiaria nunca uma aliança com o Alckmin, dentro do PT, dizendo que o Alckmin respondeu ao atentado ao Lula lá no Paraná, naquela caravana, a bala, lembra? Dizendo que o Lula plantou o que colheu. Veja, é muito grave essas coisas. São 25 anos de neoliberalismo, de exclusão. Se você falar para um professor de São Paulo que você quer abraçar o tucanato aqui, vai causar muita confusão. Tem que tomar um certo cuidado, entende? Ou seja, nós devemos trabalhar com ideias, programas e projetos sem sectarismo. Veja, eu não estou defendendo um sectarismo, em arrumar um terceiro inimigo que está lá. O inimigo principal é o Bolsonaro e, se ameaçar, o Moro também, que é um manipulador político, um sujeito extremamente perigoso, né? Então, esses são os principais alvos. Mas a construção política também, ela deve ter uma solidariedade, uma tolerância, entende? Eu chamaria assim, uma solidariedade que leva em conta os projetos, as propostas, os históricos, porque o pessoal, o nosso internauta que colocou
As críticas que nós fizemos ao PSOL, eu fui dirigente nacional do PSOL, depois que a Heloísa Helena saiu, nossa oposição foi programática, democrática, de esquerda e ética, entende? Mais do que isso, nós acertamos. Por exemplo, naquelas 400 bilhões de desonerações fiscais que foram dadas a empresários que enriqueceram, para dizer que ia gerar emprego e renda. Nós estávamos certos, entende? Hoje o PT reconhece e os outros também, entende? Segundo, nós tivemos juntos, né? Nós tivemos muito juntos na luta contra o impeachment. Pelo contrário, o pessoal teve um papel destacado na luta contra o impeachment e ele estava numa posição privilegiada para fazê-lo. Então, o recado que eu dou aos petistas, meus companheiros de caminhada, e a toda a esquerda, é que nós defendemos o governo da Dilma contra o golpe, nós fomos radicais contra o Temer, entende? Estivemos juntos em 2018. Então, essa ideia de que o pessoal foi sectário com o PT, ela não existe, entende? Ela pode ter sido traumática na saída lá em 2006, talvez até 2008, 2010, na gestão da Heloísa Helena, mas não depois, entende? Pelo contrário, eu acho que a generosidade agora cabe ao PT. E nós estamos colocando isso porque nós temos candidatos competitivos nos estados. Então, não é só o PSB que pode reivindicar ter 5 governadores nessa disputa, já que é para levar o Lula à presidência da República. Então, peço que cada Quais são os petista... candidatos, deputado? Já podia até falar aqui. Então, quais candidatos você diz, Rafael? Quais são os candidatos em São Paulo? São Paulo eu sei que tem o Boulos, mas que outro lugar? É o Boulos, o principal é o Boulos. O principal é o Boulos, eu acho que já seria uma simbologia muito forte, porque o Boulos é um candidato competitivo, é um candidato aceito pela base do PT e da esquerda, ele tem uma legitimidade. Ele chegou ao segundo turno na cidade de São Paulo, sem tempo de TV, entendeu? Sem máquina, sem nada, e tem menos resistência em relação ao antipetismo que foi plantado aí nesse período. Então, eu acho que seria uma medida inteligente, minha opinião, amplificadora, mas isso... A disputa não está colocando o faca no peito, entendeu? Ela está colocando discussão política e melhores condições. Então, hoje mesmo eu vi uma entrevista... Aqui, inclusive, com a gente, que dia? Quarta, né? Quarta-feira que vem, dia 15 de dezembro, o Boulos vai estar aqui no programa Fórum 11h30. Vamos trazer Boulos, vamos trazer Flávio Dino, Franklin Martins... Ótimo. Aqui, ótimo. Valente, só gente chique. Só de grandes nomes aqui então, da política. Eu estava vendo. Viu, Robai? Hoje eu vi o Márcio França ali na Globo News de manhã, né? Dizendo eu vou ver se eu chamo o França. Agora ele está me seguindo no Twitter. Foi me seguir ontem, que legal. Ele já está... Tá me seguindo, eu vou mandar uma DM para ele. Ele está no jogo, entende? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, tem um jogo de pressões que é natural, entende? Disputa de espaços, etc. Nós não podemos perder o alvo principal. Agora, tem coisas que estão acontecendo que nós temos que entender que é preciso uma generosidade, como eu falei, e uma colaboração mútua, entende? Que em todos haja um espaço. Que o PSOL, ele não é o partido nessa aliança toda, o PCdoB, a federação que está se querendo criar com o PSB, etc. O PSOL entrará na federação? O PSOL provavelmente não, porque não tem acúmulo para isso. Teria que ser um timing diferente, não de última hora. A gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo, não é tão simples. Mas isso não impede um apoio futuramente à candidatura Lula. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o pessoal agrega, entendeu, valores a esse apoio que são um pouco diferentes dos outros partidos. Entende? Que tiveram juntos, o PCdoB, entendeu? Porque sempre tiveram no governo. O pessoal nunca pediu um cargo no governo. Nunca teve no governo do Lula. Não faz alianças
por espaços, em hipótese nenhuma, embora tenha legitimidade isso, e etc. Então, primeiro está a compreensão política, e ele agrega valores, entende, de combatividade, programático, de esquerda, do programa democrático e popular, e também éticos, entende, a essa luta crucial contra o Bolsonaro. Então, eu estou falando... Militância jovem, né? E militância jovem e hoje uma militância popular. Veja o MTST, papel que teve na prisão do Lula, por exemplo, entende, a mobilização social e etc. Então, é preciso que a gente vá trabalhando essas ideias e tal e chegue a um consenso por um resultado favorável à esquerda globalmente aqui no Brasil. Olha só, tem uma pergunta do Caco Bock, que é membro aqui do canal, faz 4 meses, membro amarelo. Ele pergunta, será que todos aqueles que votaram no atual despresidente em 2018 terão coragem de repetir seus votos em 2022? Faço essa pergunta, então, aqui para o deputado. Ele está se referindo ao Bolsonaro, está falando? Exatamente, ele chamou o Bolsonaro de despresidente, tamanha destruição, né, que está no Brasil. Não, claro. Não, uma parcela certamente vai abandonar o Bolsonaro, né? Tanto que as pesquisas estão mostrando isso, que ele ganhou a eleição com 57% dos votos válidos, né? E agora não, todas as pesquisas estão mostrando que ele não tem mais essa base. O que assusta é que ele ainda tem uma base, depois de tudo que ele fez, depois dos 615 mil mortos, depois das barbaridades que ele comete, que é a destruição do meio ambiente, com a mineração, com a destruição da floresta, com a destruição das leis trabalhistas. Por exemplo, agora mesmo eles estão com 2 grupos de trabalho para uma nova reforma trabalhista, que vai precarizar ainda mais do que a reforma trabalhista do Temer, entende? Eu digo isso porque eu aprovei um projeto aqui, que vai estar no Senado, possivelmente vota na quinta-feira, que é dos entregadores de aplicativos, e uma das pressões maiores aqui, que veio das plataformas e do governo, era de que o projeto deveria ter uma vacina para eles, dizendo que aqui esse projeto não trata da CLT, ou seja, das relações entre entregadores e a uberização nunca deve ser uma relação trabalhista que garanta direitos trabalhistas ou previdenciários, entende? Era uma vacina, nós conseguimos eliminar essa parte do texto, que era uma pressão muito forte. Então, mostra que o Bolsonaro ele está em todos os campos, atacando direitos, entende? A educação é um desastre no Brasil, basta ver o que está acontecendo aí no INEP, na CAPES, agora o ProUni ontem, entendeu? Eles abriram o ProUni exatamente para quem precisa de menos. Então, é um escândalo, um escárnio, e esse cara continua tendo 20%, 25%, porque nós temos uma burguesia no Brasil, uma elite destruidora, né? Uma elite perversa. Eles não têm projeto de nação, entende? É o projeto ultraliberal na veia, e seja quem for, se arrumar outro posto Ipiranga, que não é o Paulo Guedes, pode ser aquele que o Moro arrumou, e etc., tá bom, contanto que curta os desígnios do mercado financeiro. Então, é óbvio que nós precisamos de uma outra lógica. Agora, o desgoverno do Bolsonaro, que a gente tem que botar na cabeça, é que mais 4 anos de Bolsonaro pode representar uma destruição de 40 anos para recuperar o país. Isso eu tenho clareza. O senhor falou do projeto, né, dos aplicativos, né? Sim. A gente teve aí uma vitória, né? Podia até falar um pouco mais, né, Adri? Exatamente, uma vitória do projeto de lei de autoria do deputado Ivan Valente, que dá os direitos mínimos aí para essa categoria tão precarizada, né, dos entregadores, e vai agora a votação no Senado, né, deputado? Vai, até
vou aproveitar esse canal com vocês aqui para dizer que já tem o relator é o senador Randolfo Rodrigues, e, teoricamente, ele está na pauta de quinta-feira, então ele vai direto ao plenário, Rápido. sem passar rápido, passar pelas comissões, e nós estamos com a expectativa que, se for votado no Senado essa semana, o Bolsonaro tem 15 dias para vetar ou não o projeto, entende? Se ele votar, vai ser um veto ideológico, porque as arestas foram aparadas, o projeto foi... ele poderia ter sido votado há um ano atrás, não fosse o sectarismo, entende? E o neoliberalismo de alguns partidos aqui da casa, enquanto esses trabalhadores precarizados, que são quase 2 milhões de pessoas nessas condições, tiveram que enfrentar a pandemia no primeiro ano sem vacina nenhuma, e no segundo com essa precariedade toda, e agora enfrentando a crise econômica, inclusive a escalada do desemprego, a escalada inflacionária, o aumento da gasolina. Então, eles não estão ganhando nada, eles não têm direitos. E o projeto traz alguns direitos, embora para a pandemia. Mas ela levantou, viu, Dri? Eu acho que o projeto vai levantar a situação da uberização, entende? Da precarização do trabalho, e etc., de alguma forma, porque a pandemia não vai acabar tão cedo. Então, decretar o fim da pandemia não vai ser tão simples. Então, você tem seguro acidente, você tem seguro Covid, entende? Recebendo por até 45 dias. Né? Você tem uma série de entregas que são as EPIs, o fornecimento de materiais que ficava na mão do próprio trabalhador, como álcool gel, as luvas, o material de limpeza, a obrigatoriedade de uso de sanitários. Veja, eles não queriam colocar isso no projeto. Parece que não, mas é uma coisa da dignidade humana. Eles não queriam entregar água potável, eles não queriam vale alimentação, entende? Tem uma lei do PAD, do Programa de Alimentação, e assim por diante. Mais ainda, uma das maiores conquistas desse projeto é o não cancelamento arbitrário pelas plataformas internacionais. Né? O que acontecia? De repente, o sujeito estava ali no meio da rua, esperando um pedido e tal, ele era cancelado do aplicativo, entende? E não tinha um aviso, não tinha uma justificativa, isso não. Agora, ele tem 3 dias para avisar, e mais, ele precisa de uma justificativa plausível. E nós conseguimos colocar uma primeira advertência e, em seguida, uma multa de R$5.000 para cada trabalhador que for desligado, ou então ele não for cumprida uma das regras que estão no conjunto do projeto de lei. Então, eu tenho a expectativa que, além de você dar algumas garantias básicas mínimas a esses milhões de precarizados, você está levantando os direitos deles. E aí tem outros projetos de lei que nós já estamos pensando, articulando aqui na casa, já tem outros tramitando, sobre os direitos trabalhistas e previdenciários dessa situação. Porque esse projeto foi apresentado em abril de 2020. Ele poderia ter sido votado há um ano e 4 meses atrás, mas já foi. Se ele for aprovado mesmo no Senado, e eu espero que sim, será uma grande vitória nesse momento, que é só retrocessos. Né? Aí o Ivan vai virar o rei dos motoboy, hein? Não é bem assim, porque, viu, Rovai? Essa ideia que eles tentam passar, essa discussão, é uma discussão muito profunda, porque o que a gente vê é o seguinte: é difícil organizar pessoas que estão tão dispersas, entende? E você colocar que o sujeito é um empreendedor, entende? Ele está liberado, então não tem um sentido ainda de unidade, de coletivo e tal. Então, nós vamos ter que trabalhar bastante essa questão. O que vai acontecer é que eles vão gostar dos direitos, isso eu tenho certeza, porque eles estão desamparados, né? Totalmente desamparados. Mas a ideia de coletivo, de liberdade, entre aspas, econômico, essa lógica que foi espalhada pelas ideias hegemônicas neoliberais, elas são muito ruins. Então, nos projetos, eu acho que ajuda, talvez, nesse sentido de repensar as relações de trabalho, os direitos, etc.
Espero me tornar amigo de todos os motoboys. Pelo menos o Galo, eu conheço. O Paulo Galo, que foi um dos líderes aí da greve dos APPs, tem tido contato, mas as pessoas estão sobrevivendo o dia inteiro. Aliás, muitos estão levando comida na mochila e não comem o dia inteiro. Sabe o que é isso? Não pode usar um banheiro, não tem um toalete para ir, não é brincadeira. Vida... Não, e a gente que pôde assim, ficar em casa, né, fazer um lockdown, quantas entregas a gente não recebeu desses motoboys aí que estão aí, né, o dia inteiro fazendo uma corrida, tentando chegar o mais rápido possível por R$5, né, e fazendo aí, se sujeitando, e vai ter que ter pressão como os absorventes, no caso dos absorventes gratuitos para as mulheres em vulnerabilidade, que o Bolsonaro vetou, também por motivos ideológicos, mas com a pressão das redes, teve que retornar à discussão, pelo menos, né? Acho que vamos derrubar esse veto. Ivan, estamos chegando ao final. Queria te agradecer e queria te abrir o espaço para um recado aí, se você tiver, um destaque final. Bom, primeiro força aí para os motoboys e para os entregadores de aplicativos. Vamos derrotar junto, que a Fórum puder divulgar essa questão é importante, tá? E eu acho que a gente tem que... eu tenho ido a todos esses atos, apesar das restrições aí e os protocolos de saúde, né? Eu tenho ido a todos os atos que têm movimentado a sociedade civil e etc. Então, tem uma contradição, né, entre a indignação com o bolsonarismo e o volume dessa indignação na rua, né? Então, é claro que tem as redes sociais hoje, etc., mas nós precisamos ter base para isso. Segundo, o governo continua perigoso. Está aí esse bloco do Centrão que deu sustentabilidade a ele e barrou o impeachment na prática, né? Com todas as barbáries. O Bolsonaro não perder a esperança e superar esse pesadelo. Nós vamos superar este pesadelo de qualquer jeito, mas não esquecer que não ficar só com a ideia de que as eleições resolverão. Esse é o recado que eu quero dar. Nós temos que ir para a rua em cima das pautas que interessam a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo e todas as pautas dos oprimidos e excluídos em todos os sentidos nesse período aí para derrotá-lo ainda no primeiro turno. Muito bom. Bem, muito obrigado, Ivan. Sempre bom tê-lo aqui. Vamos contar mais contigo aí. Muito obrigado, Ivan. Boa sorte aí na luta. Eu que agradeço. Uma boa tarde a vocês. Grande. Amém.